Fala aí, nação, tudo beleza? Espera aí rapidinho, antes do vídeo começar, deixa eu só passar um recado aqui pra vocês bem rápido. Cara, se você quiser receber todos os dias notícias e informações do Flamengo aí no seu celular, já se inscreve aqui no canal, tá? Clica nesse botão vermelho aqui embaixo e ativa as notificações, beleza? Que é o sininho. Nação, por favor, dá essa moral aqui pra nós, que você não vai se arrepender, beleza? E também, já deixa o like aí no vídeo, porque isso vai ajudar muito, o nosso canal tá crescendo cada vez mais, tá? E vai estar me motivando a trazer tudo sobre o Mengão aqui pra vocês todos os dias. Beleza, nação? Então é isso aí, conto muito com o apoio de vocês, um forte abraço e fique com o vídeo aí. O Renato Gaúcho, ele tá lá na praia, né? Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área e tal. E Corinthians não. Agora, o Flamengo tem um treinador que ele não sai do caldeirão. Às vezes o cara diminui um pouquinho lá o fogo, depois aumenta, diminui. Vocês acham que essa desistência do Renato Gaúcho tem a ver com o que o professor falou aí, o Sormani? Ele tá, com perdão do trocadilho, já que inclusive é mascote do Flamengo, ele tá urubuzando o Rogério Ceni? Ele tá dando aquela urubuzada, só esperando ali... Literalmente. Não é? Eu tô com... Normani, não tô te ouvindo. Não, eu tô me ouvindo? Agora tô. Tá. Agora sim, Aqui tá... agora sim. Toda hora tá mutando aqui sem querer Não, mas tá bom, tá legal, estamos te ouvindo agora. Tá bom agora? Tá bom, né? Sim. Eu escrevi, William, eu escrevi um texto espetacular no blog. Eu até chamaria Modéstia à parte, ele tá se juntando àquele amigo nosso. Escreveu aquele livro, professor, Eu Se Fiz Por Si Próprio. Modéstia à parte, hein? Eu escrevi um texto espetacular no meu blog. Legal. Essa foi demais. Mas tudo bem, vendeu bem o peixe, acho que as pessoas vão lá agora ver que diacho de texto é esse, né? Ah, vamos lá, parabéns, é o marketing. O texto é espetacular. Primoroso. Brinca com as palavras. É primoroso. O texto é espetacular, porque brinca com as palavras. O título é muito bom, e até queria que o Celso desse uma olhada, porque ele também é da mesma escola do que eu, né? Somos da escola do impresso, né? Dá uma olhadinha no meu blog, Celso, dá uma olhadinha. O título é espetacular. E a estrutura do texto, todos os parágrafos começam com Renato. Todos os parágrafos começam com Renato. Esse é espetacular. Está no blog da ESPN, espn.com.br. Você vai lá em blogs, clica lá em cima, aí vai descer ali o cardápio de escritores, e você clica em cima do meu nome. E você vai ver o texto que eu escrevi. Eu diria que esse texto ele poderia concorrer ao Jabuti desse ano. É um texto. Tô falando pra você. Eu vou falando. Verdade, ó, eu vou sair. Eu vou sair. Vai ser o caga do sair, ano, hein? Eu vou embora. Não é possível. Até agora eu não ouvi. Eu só vi o cara valorizando o texto. O que ele pensa eu não vi ainda, mas que o texto tem que ser um negócio fora. Hein, William? Não, é o seguinte. Vai lá, gênio. Vai lá, o Jabuti. Não, o texto é muito bom, eu convido o pessoal a ler. Tá? Aliás, o nosso site é muito bom, muito informativo, e não à toa está entre os sites mais acessados aqui do nosso país. É o seguinte, é o que está todo mundo falando, o Renato está de olho no Flamengo, gente, ele é bobo. E aquilo que o Celso falou, ele gentilmente ouviu o Corinthians, falou, vou aguardar 2, 3 dias para responder, para dizer que não quero, para não queimar o filme lá na frente, quem sabe eu posso jogar, treinar o Corinthians e tal. Mas a identificação do Renato com a cidade de São Paulo é zero, nenhuma. Ninguém é obrigado a gostar de nada. Você gosta, se o seu coração manda você gostar. Se ele não mandar, você não vai gostar. O Renato Gaúcho posou com a camisa do São Paulo, assinou contrato com o São Paulo. Mas ele não quis ficar aqui. Porque São Paulo não tem absolutamente nada a ver com ele. Eu acho que um dia, se ele for dirigir um time de São Paulo, e esse time estiver estruturado, como esteve na época do Laor, esse time é o Santos por causa da praia.
causa da praia e por causa da cidade. Eu não acho que ele vá se enfurnar em São Paulo para dirigir Corinthians, São Paulo ou Palmeiras. Não acredito. Não acredito. Pelo que eu nunca conversei com o Renato, hein? Aliás, conversei uma vez só com ele. Eu trabalhava na revista Placar, Celso, e eu fui fazer... Não, trabalhava na TV Record. TV Record. E eu fui fazer um pré-jogo do jogo do Grêmio, acho que contra o Corinthians, uma coisa assim. Eu fui no hotel, no Danúbio. O Grêmio estava no Danúbio, lá na Brigadeiro. E quando eu cheguei no hotel, estava lá o Renato e o Paulo Roberto, lateral direito. Eles eram inseparáveis, muito amigos. E eu fiz uma entrevista ali com ele. Não passou disso meu contato com o Renato. Mas a gente vê pelo posicionamento dele, pela postura, pelas idiosincrasias dele, que ele, embora tenha gaúcho no nome, ele é carioca. Ele é carioca. Ele mora em Ipanema, o quintal da casa dele é a praia. O que ele vai ter aqui em São Paulo? Ah, mas ele morou no Rio Grande do Sul. Mas, tudo bem, mas ele é gaúcho. É gaúcho. Eu, sinceramente, o Renato... E outra coisa, o Renato está de olho no Flamengo. Não que ele esteja trabalhando para isso. Longe disso. É que está todo mundo vendo a situação do Rogério. Se o Flamengo perder a final amanhã pro Fluminense, o Rogério não sei se sustenta. E qual é a saída? Opa! Lógico. Peraí, você acha que cai? Você tem chance de cair, ô Sormani, se perder amanhã? Eu acho que tem chance, sim. Acho. Bom, então aquilo que eu Não é falei só há uns derrota, 2 meses começa a ganhar força. Lembrem. É isso que eu ia falar, hein? Eu lembrei, eu ia falar isso. Por isso que eu chamei a atenção. Por isso que eu chamei a atenção. Você acredita que o Rogério termina o ano... Renato, o Rogério Ceni não toma quentão no comando do Flamengo, é isso? Então, eu não sei vai pular a fogueira? Exatamente. Ele vai... gente, perder a final... Do jeito que ele está sendo contestado por todo mundo, gente. Pela mídia flamenguista, pelos torcedores do Flamengo, espalhados por todo o Brasil. A pressão é muito grande. E todo mundo reclama da postura dele pós-entrevista, pós-jogo. Pós-jogo. Que ele não reconhece os erros, que ele é arrogante, que ele costuma transferir responsabilidade para o jogador, etc. e tal. Então, se o Flamengo não ganhar o campeonato amanhã, o Carioca, e perder para o Fluminense, eu acho que a chance dele ser demitido é muito grande. E qual é o substituto natural dele? O Renato Gaúcho. É o Renatão, pô. Mas, aliás, essa pressão aumenta porque... Pode falar, Sormani. Eu queria corroborar o que o Sormani falou. Ele vai correr o risco. Aceita o Corinthians, um time que está numa pindaíba desgraçada. Não tem elenco. Torcida invade o estádio, o clube e o CT a hora que quiser. Ele não vai trabalhar num lugar desse, sendo que depois de amanhã ele pode ir para o Flamengo? Rogério não tem carreira nenhuma de treinador. Em menos de um ano ele ganhou um brasileiro, uma Supercopa e pode ganhar o Carioca. Mas ele não está ganhando isso por mérito dele só. Ele está ganhando isso principalmente por conta do elenco e da estrutura do Flamengo. Exatamente por causa disso. Se os caras me convidarem para ser técnico do Flamengo, o que eu vou fazer? Eu vou chamar um auxiliar que saiba dar treino, bababá. Eu me cerco de alguém ali. E vou ganhar o que o Renato ganha. Eu só não posso perder o vestiário. O time é bom demais. Imagina você pega o Renato, o conhecimento que ele tem, com a estrada que ele tem, pega esse time do Flamengo, pô... É o que eu falo, técnico tem que ser Facinca, eu vou passar para você, porque o Sormani tá demais. O Sormani se candidatou ao Prêmio Jabuti e agora técnico do Flamengo. Ele tá impossível hoje. Sexta-feira é dele hoje. Entendeu? A sexta dele. Enfim, torço para que algum dessas duas possibilidades se concretize, porque seria maravilhoso. Ele à frente do banco. Aliás, eu queria que ele ficasse à frente do banco, seria ótimo. Seria o meu sonho ver esse cara à beira do campo, doutrinando um time de futebol uma semana. O que o Calçade fez comandando o Arrascaeta. Comandando o Arrascaeta, hein? Imagina só. Paulo Calçade foi trabalhar no CATS durante uma semana. Foi uma série maravilhosa. Poderiam fazer a segunda versão com o Fábio Sormani. Essa eu pagaria para ver, assinaria todos os capítulos possíveis. Custa R$2 milhões. Eu assinaria com os R$2 milhões para ver o Sormani uma semana trabalhando. Agora, brincadeiras à parte, ele falou uma coisa que tem razão, que é a seguinte. Em 2018, na virada para 2019, o Flamengo negociou com o Renato.
E não deu certo porque o Renato quis ficar no Grêmio. E de lá pra cá, sempre o nome do Renato esteve à pauta do Flamengo. Só não saiu por causa dos contratos com o Grêmio, que eram contratos longevos e até, inclusive, de muito coração, de muita fidelidade ao clube, em que ele sempre teve o seu grande carinho. A amizade do Romildo Bolzan, mas, ao mesmo tempo, se para o Marcos Braz, para o Spindel, para a BAP, para esses outros que estão dentro da gestão do futebol, diretamente ou indiretamente, no caso do BAP, para o Rodolfo Landim, o nome do Renato sempre foi o primeiro. Sempre. E dessa vez, pelas informações que circulam, o Rodolfo Landim sempre deixou claro que caso, numa hipotética troca de técnico, não que ele quer e vai mandar o Rogério embora, não é isso, mas caso, se o Flamengo vier a precisar de um técnico, ele gostaria, antes da gestão dele terminar, de que o Renato Gaúcho treinasse o Flamengo, porque foi ele quem negociou diretamente com o Renato em 2018, não deu certo por causa do Grêmio, porque o Renato tinha uma gratidão ao Romildo, muitas coisas envolvidas e por isso que ele não quis trocar o projeto. Mas pelo Rodolfo Landim, sempre o nome de coração que ele quis ter era o Renato Gaúcho. Então, eu não duvido que caso haja uma negociação, uma hipotética queda do Rogério num curto espaço, em médio espaço até de tempo, de que o Renato Gaúcho assuma o Flamengo. É o processo mais natural possível de que, se o Renato não for trabalhar num futebol do estrangeiro, como ele já negou propostas, e um futebol que vai lhe pagar um caminhão de dinheiro, o Renato vai assumir o Flamengo. Ele não quis o Atlético esse ano, que tinha tanta grana e tanta estrutura de futebol, como o Flamengo, por questões em que ele permaneceu no Grêmio. Ficou no Grêmio mesmo num ano em que seria mais difícil, já desgastado. O Corinthians agora, claro que seria uma utopia completa. Gente, ele só pode estar esperando a proposta que ele sempre deixou claro, mesmo treinando o Grêmio. Sempre ele deixou claro em entrevistas: um dia meu sonho é treinar o Flamengo. E pode ser em breve. Porque o Rogério não tem feito um trabalho seguro ao ponto que me faça crer que ele termine o ano como técnico do Flamengo ou a gestão Rodolfo Landim. Simples. Ô, professor, e aí, hein? É justamente esse Renato no mercado que acaba de recusar o Corinthians, né? Que fantasma, hein? Que assombração, hein, William? Que assombração, rapaz! Que assombração! É esse cara no mercado aí que diz não pro Corinthians, a gente começa a pensar, será que ele tá de olho no Flamengo? Que aumenta esta pressão, que aumenta a fervura desse William, caldeirão pro Rogério Ceni. Oi. Opa. Até para acrescentar pro Pascoal, então, vale lembrar o seguinte: a campanha do Rogério nesse ano é muito similar à campanha do Abel Braga em 2019, certo? Porque ele pode ser campeão estadual, ele avançou a próxima fase da Libertadores, né? O Rogério, claro, ratificou um título brasileiro que teve um peso significativo, mas naquele ano o campeonato não estava sendo disputado. Não ganhou a Florida Cup. Uma virada, né? Enfim, ganhou uma Florida Cup, ou seja, ele tinha um ano bom. O Abel, em resultados, tinha um ano bom. Mas em desempenho, não era um ano que o torcedor do Flamengo e a diretoria sentia confiança de que a virada de semestre daria frutos maiores. Então, existe essa similaridade de trabalhos também. E o que aconteceu? O Abel, antes de uma Copa América, naquela questão em 2019, caiu. Estamos próximo de uma Copa América, com talvez um tempinho aí para ter um trabalhinho. Claro, aquela vez o Brasil parou porque a Copa América estava aqui no Brasil. Mas pode ser que... Não vai parar agora, não vai parar. Vai parar dessa vez, mas é um cenário diferente. Só que pode ser um gatilho, uma situação para dar uma virada nessa história. A questão era que o Abel era mal amado. Professor. O Abel era mal amado, como nesse momento o Rogério está se tornando mal amado pelos rubro-negros. A nossa Mas função ele nunca aqui foi bem amado, hein? Ele nunca foi o Dorico Paraguaçu, o bem amado. Não deu liga. A nossa função aqui não é ser coveiro do emprego de ninguém. Mas a gente também não pode negar as evidências, né? Como diz a música das evidências, as aparências. Tá tudo aí no ar. E eu não acho, particularmente, se o Rogério cair, não será por causa do Campeonato Carioca. Não será por causa do Campeonato Carioca. Essa é a cereja do vem bolo. de apresentações ruins na Libertadores, que é o principal, eu acho uma visão muito simplista. Será só a gota d'água no copo. E do outro lado, como lembrou Facincani, o Renato é o sonho dourado do Flamengo desde antes da descoberta de Jesus.
Era o Renato o sonho do Flamengo. Antes de descobrir Jesus, antes da gente saber que Jesus existia. Claro que a gente sabia, porque eu lembro dele, por exemplo, ajoelhando, perdendo um título no último minuto em Portugal. Mas eu digo para o grande público, né? Antes do grande público saber que Jesus existia, Renato era o nome do Flamengo. Ele não pode esquecer as ligações que ele tem com o Flamengo e que não tem com o Corinthians e São Paulo, como disse o Sormani. É outra. Se tiver um outro lugar em que o Renato um dia pode pensar em ganhar uma estátua, vai ser o Flamengo. O Flamengo está para o Grêmio, para ele. Hoje já não, porque ele se consolidou como técnico e jogador. Mas se há um outro clube em que ele pode construir uma história tão bonita quanto a que construiu no Grêmio, nos dois lados da profissão, esse clube é o Flamengo. Então a gente não pode negar esse tipo de coisa. Claro que isso passou pela cabeça do Renato. Não é questão de urubuzar, é questão de avaliar o mercado, os movimentos de como as coisas estão funcionando por aí. Mas até mesmo, William, quando o Flamengo ganhou do Palmeiras a Supercopa, ficou aquele negócio, mas ele ganhou, mas o segundo tempo ganhou nos pênaltis, mas o segundo tempo é impressionante. Pascoal, ele não teve um momento, Pascoal, desculpa te interromper, mas você tocou num ponto importante, não teve um momento de satisfação. Ele foi campeão brasileiro e os caras, depois do jogo, você ia no Twitter, tudo que é lugar, Ceni, obrigado por não atrapalhar e tchau. Era assim, perdeu o jogo pro São Paulo ali, o Inter poderia ter sido campeão e ele perdeu o jogo pro São Paulo. Aí ele começa o ano, é isso que você lembrou, Supercopa, Palmeiras foi melhor, Palmeiras foi até melhor naquele jogo, né? Poderia ter vencido. Aí ganha, o torcedor, é isso que você falou, olha, ganhou, mas os títulos que ele conquistou, que ele ajudou a conquistar, não colaram nele, Pascoal. É incrível, os títulos não colaram nele, cara. É impressionante. Então eu não sei se ele pode ter vida longa mesmo, porque parece que nada que ele vá fazer pode ajudar nisso. E outra, hein? Ele tem se atrapalhado também, né? Vamos dar um pouquinho de razão pro torcedor, que ele tem inventado umas coisinhas ali que não tem se ajudado. Nesse último jogo ele não se ajudou mesmo, né? A escalação completamente sem pé e nem cabeça, né? Não dá para... É uma escalação que a gente tenta, vai revendo e vê a escalação em campo e vê o que é o acontecimento. O Flamengo empatou e está classificado para a sequência da Libertadores. Legal, mas essa classificação colou no Rogério? Como disse o William, não colou também. Pelo time e pelo formato da classificação. Né? O Gustavo Henrique, numa cabeçada, no finalzinho do jogo, empata o jogo... E aí vem a classificação. Já está classificado, é verdade. Mas também não colou nele. E outra coisa, vocês, quando o Flamengo ganha o Campeonato Brasileiro, vocês lembram o que disse o Marcos Braz? Vocês não sabem a dificuldade que foi para manter o Rogério Ceni. Vocês estão lembrados disso, não? Primeira coisa que ele falou. Vocês não sabem a dificuldade que foi para segurar o Rogério Ceni. Mas chega uma hora que o cara também não consegue segurar. Agora, ganhou o Campeonato Carioca? Vai colar nele essa vitória, essa conquista do Campeonato Carioca? Ou a torcida vai continuar desconfiando para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, para a sequência da Libertadores? No meu modo de ver, o torcedor continuará desconfiado. Muito embora o Flamengo tenha um time sensacional, maravilhoso. Mas, se perder peças importantes como Everton Ribeiro, como Gerson, e não conseguir repor essas peças com a qualidade semelhante, nem estou pedindo igual, semelhante, ainda piora a situação do treinador. É muito difícil, você tem toda a razão. Não cola, essa é uma palavra que eu não tinha pensado, viu, William? Não colou nele nenhuma dessas conquistas e nem o bom momento do São Paulo. Os defeitos, sim. Os erros, sim. Eu não sei se é só má vontade, mas com a boa vontade... Com certeza ele não conta. E aí, fazendo o paralelo com o Renato conta com essa boa vontade, de cara. Renato pode só aparecer ali e já tem uma boa vontade que o Rogério nunca conseguiu. É um fantasmão esse Renato, hein? Daqueles. É aquela sombra gigantesca. Bom,